21 de setembro é considerado o Dia Mundial do Alzheimer. O tema é tão importante que o mês de setembro é considerado o Setembro Lilás, como forma de chamar a atenção para essa doença. Para entender mais sobre o assunto, o programa Minha Saúde do Economos traz o Dr. Felipe Toscano, médico neurologista do Hospital Lefort. Dr. Felipe, obrigado por aceitar nosso convite. Olá pessoal, eu sou Felipe Toscano, eu sou médico neurologista formado pela Escola Paulista de Medicina e é um prazer poder compartilhar um pouco sobre o conhecimento dessa doença, que é um tema tão importante, a doença de Alzheimer. Espero poder tirar todas as dúvidas. Doutor, para a gente começar então a entrevista, explica para a gente o que é a doença de Alzheimer. Bom, antes de eu explicar o que é a doença de Alzheimer, eu preciso explicar o que é demência, tá? Naturalmente, nosso cérebro tem funções cognitivas. Dentre elas estão a memória, a linguagem, né, que é a capacidade de se comunicar com o outro, funções executivas, que é como a gente planeja os nossos movimentos, as nossas ações, tá? Dentre outras, tá? É um conjunto de funções importantes do cérebro que formam a nossa cognição, tá? E ao longo do envelhecimento, a gente pode ter um leve declínio de algumas dessas funções, mas sem comprometer o nosso dia a dia, a nossa funcionalidade, né, nas nossas atividades básicas dentro de casa, né, ou na sociedade. A partir do momento que existe uma perda dessas funções cognitivas, né, principalmente de memória, que é a mais comum, a ponto de comprometer essa convivência no dia a dia, né? As coisas de casa, né? Então, eu esqueço um fogão aceso, eu não consigo mais fazer a lista de compras, eu esqueço o dinheiro no mercado, eu não lembro que eu tinha que tomar banho, eu não lembro da hora das medicações. Então, quando essa funcionalidade está comprometida, a gente chama de demência. E existem vários casos de demência, algumas reversíveis com tratamento adequado, outras irreversíveis e evolutivas degenerativas. Dentre elas, a principal causa de demência no mundo inteiro chama-se doença de Alzheimer, tá? A doença de Alzheimer é uma doença provocada por um acúmulo de uma proteína no cérebro chamada beta-amiloide, que é uma proteína até natural do envelhecimento, mas para quem tem doença de Alzheimer, existe um acúmulo excessivo, tá? Que causa uma doença no cérebro, uma inflamação evolutiva e degenerativa no cérebro, até que vai se perdendo todas essas funções cognitivas que eu mencionei. Doutor, agora que a gente entendeu melhor o que é o Alzheimer, quais são os principais sintomas e estágios dessa doença? Os principais sintomas da doença de Alzheimer são perda de memória. A perda de memória ela vai se manifestar inicialmente. O indivíduo começa a esquecer os horários das medicações, esquece recados no telefone, esquece certas obrigações, datas de pagar a conta, esquece principalmente fatos recentes. Essa é a principal manifestação da doença de Alzheimer. As memórias antigas da infância, essas são as últimas a serem perdidas, tá? Outros sintomas que podem acontecer é, dificuldade no planejamento das suas tarefas, dificuldade em identificar que você errou alguma tarefa, alguma coisa do seu dia a dia, né? Perda da capacidade de se vestir direito, de tomar seu banho adequadamente sozinho, perda de reconhecimento de lugares antes familiares, tá? Esses são os principais sintomas que são identificáveis numa fase inicial, tá? E existem três fases da doença de Alzheimer. A fase prodrômica, que é uma fase que dura cerca de 10 a 15 anos, é uma fase que a pessoa ainda não sente nada, mas a doença já está acontecendo no cérebro. A segunda fase a gente chama de declínio cognitivo leve, é quando o indivíduo já começa a ter a perda de memória ou algum outro sintoma, mas ainda não
compromete o seu dia a dia, não compromete suas tarefas, não compromete o seu convívio social. E a terceira fase é justamente a demência. E essa declínio cognitivo leve e o início da demência é a fase que a gente deve mais estar atento para identificar, que é quando a gente tem possibilidade de tratar e retardar a evolução da doença. E a demência, quando chega nesse estágio, ela tem estágios também, demência leve, moderada e mais grave, quando já há muito comprometimento. Doutor Felipe, o senhor mencionou o tratamento, né? Nós sabemos que o Alzheimer não tem cura, mas o tratamento precoce ele pode controlar a doença ou evitar sua progressão? Como que é feito esse tratamento? Ainda não encontramos a cura dessa doença, mas a gente tem tratamento, certo? E o tratamento é eficaz na fase inicial, para retardar essa doença e até para melhorar alguns sintomas, tá? Então, a perda de memória, a desorientação, quando a gente começa o tratamento, tem uma melhora e a gente consegue segurar isso por um tempo, e retardar a evolução, retardar a degeneração do cérebro. Como é que a gente trata, né? Essa inflamação no cérebro, ela diminui algumas substâncias químicas no cérebro, tá? Que a gente chama de neurotransmissores, importantes para essas funções cognitivas do cérebro, tá? Por exemplo, a memória e a linguagem, né? Quando a gente começa a tratar, a gente dá remédios que aumentam essas substâncias no cérebro para o cérebro funcionar melhor e se manter nesse funcionamento adequado por mais tempo, tá? Além disso, a gente tem outras medicações que podem tratar alguma alteração do comportamento, algum problema para dormir. Por isso que é importante um acompanhamento desde os primeiros sintomas com um neurologista ou com um médico geriatra, tá? Esse é a base, isso é a base do nosso tratamento atualmente, mas existem várias pesquisas sendo feitas justamente tentando tratar desde aquela fase prodrômica, daquela fase inicial que o paciente ainda não tem nenhum sintoma, para ver se isso ainda é mais eficaz do que a gente tem hoje. Doutor, já passamos pelos sintomas e tratamento do Alzheimer. Mas e o diagnóstico dessa doença? Como que ele é feito? O diagnóstico da doença de Alzheimer, ele é feito por um conjunto de fatores, mas os principais é a avaliação médica inicial para identificar esses sintomas e o comprometimento da funcionalidade, né? A primeira coisa é uma bateria de testes neuropsicológicos para a gente quantificar e identificar os prejuízos nessas funções mentais, né? A principal delas é a memória. E segundo, um exame de imagem do cérebro, o principal deles é a ressonância, que ajuda a gente identificar as lesões possíveis do Alzheimer, tá? E aí varia de caso a caso, às vezes a gente precisa de algum exame adicional, como por exemplo a coleta de líquor através de uma punção lombar, que a gente avalia no líquido que fica ao redor do cérebro se tem essas proteínas do Alzheimer. E é isso, depende de cada caso, mas o principal é assim que tiver algum sintoma que o paciente aparente estar com perda de memória ou está repetindo demais os assuntos, ele deverá ser levado principalmente a um neurologista ou a um médico geriatra para ser possível esse diagnóstico. Agora, doutor Felipe, quais são as principais causas do Alzheimer? Tem alguma predisposição para o surgimento dessa doença? Bom, não existe uma causa específica da doença de Alzheimer, mas o que acontece no cérebro, como eu expliquei um pouco antes, é um acúmulo dessa proteína beta-amiloide que vai causando uma certa inflamação e uma degeneração no cérebro, tá? E é uma combinação de fatores para você poder desenvolver essa doença, tá? Os principais fatores de risco para essa doença é o próprio envelhecimento, tá? Quanto mais velho, maior o risco de desenvolver essa doença. História familiar, existe uma carga genética que você pode herdar, tá?
E os seus hábitos de vida. Hábitos ruins de vida ao longo da vida, né? Sedentarismo, má alimentação, obesidade e certas doenças de risco cardiovascular, que são diabetes, hipertensão, o tabagismo. Tudo isso são fatores que, em conjunto, podem levar você a desenvolver a doença de Alzheimer. Algumas pessoas são mais susceptíveis, outras não, devido à sua carga genética. Mas existe um porém. Existe a doença de Alzheimer de início tardio, que é depois dos 65 anos. Essa está mais relacionada com esses maus hábitos durante a nossa vida, tá? Existe a doença de Alzheimer de início precoce, antes dos 65 anos. Essa está muito relacionada com a história familiar. Se você tem pai ou mãe, ou alguém na família com doença de Alzheimer precoce. Existe uma mutação genética que passa de geração que pode desencadear essa doença de uma forma muito precoce. Dr. Felipe, agora que já sabemos as principais causas do Alzheimer, existe alguma forma de prevenir a doença? Essa doença de Alzheimer de início tardio, depois de 65 anos, que é a mais comum, existe sim uma prevenção, né? São hábitos saudáveis de vida. Quanto mais precoce na nossa vida a gente adquire esses hábitos, mais eu vou conseguir prevenir essa doença. Mas mesmo em pessoas mais velhas que adotam hábitos saudáveis, tem impacto em retardar essa doença, né? E o que são hábitos saudáveis é você praticar atividade física, ter uma boa alimentação balanceada. Isso significa evitar excesso de açúcar, sal, né? Preferir alimentação ricas em verduras, frutas. Uma alimentação balanceada, como a gente está acostumado a ver hoje em dia. Além disso, a gente sabe que quanto maior o seu grau de instrução, né, que você estudou, ou aprendeu uma língua nova, ou aprendeu atividades novas, uma função nova no trabalho, tudo isso faz conexões novas no seu cérebro que adquirem uma bagagem maior e você consegue retardar o aparecimento de sintomas dessa doença, né? Então, manter a mente ativa é super importante. Já para a doença de Alzheimer de início precoce, que eu já expliquei que tem uma forte carga genética, a gente não tem muitas medidas de prevenção. Como eu falei no começo da nossa conversa, o dia 21 de setembro é o Dia Mundial do Alzheimer, além do mês de setembro ser considerado o Setembro Lilás. Explica pra gente, doutor, do ponto de vista médico, a importância destas datas. Tanto o Dia Mundial do Alzheimer como o mês de setembro ser chamado mês lilás, né, para lembrar essa doença, são super importantes para dar um toque na população, né? Para fazer a comunidade lembrar que existe essa doença e saber reconhecer essa doença, né? Para saber que seus familiares ou pessoas do seu convívio estão tendo algum sintoma que pode ser doença de Alzheimer. Porque quanto mais precoce a gente reconhece e inicia esse tratamento, melhor vai ser essa evolução daquele paciente com Alzheimer. Melhor vai ser a velhice ou o envelhecimento daquela pessoa, daquele indivíduo, e vai ser um envelhecimento com mais qualidade de vida para ele e para sua família, que são seus cuidadores. Então, basicamente, para promover melhor reconhecimento e a gente conseguir fazer tratamentos precoces. Conversamos com o médico neurologista do Hospital Lefort, Dr. Felipe Toscano, e assim a nossa entrevista vai chegando ao final. Doutor, o programa Minha Saúde do Economus agradece a sua participação. Eu agradeço a atenção, espero que tenha contribuído para um melhor conhecimento dessa doença e ter respondido adequadamente a dúvida de todos vocês. Um abraço. Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube para não perder nenhuma novidade e continue acompanhando as notícias do Economus pelo nosso site e página oficial no Facebook. Até a próxima!